Naquela noite de Natal, uma família fez algo que parecia simples demais para ser lembrado. Eles apenas abriram uma porta, mas aquele gesto, silencioso e quase invisível, impediria uma tragédia que ninguém estava vendo. Porque o homem sentado do lado de fora não gritava por ajuda, não chamava atenção, não pedia nada. Ele apenas esperava que tudo acabasse. Era véspera de Natal. A cidade estava iluminada, decorada, viva. Luzes piscavam nas janelas. Músicas escapavam das casas. Risadas se misturavam ao som distante de fogos. As pessoas caminhavam apressadas, carregando sacolas, abraçando parentes, desejando boas festas, umas às outras. Para muitos, aquela era a noite mais esperada do ano, mas para ele, era apenas mais uma noite fria. Ele não se importava com as luzes, nem com as músicas. Para ele, tudo parecia vazio. O Natal já não significava mais nada. Dentro de uma casa simples, uma família se preparava para a ceia. Não havia luxo. Não havia exageros. A mesa estava posta com cuidado, pratos simples, comida feita com carinho. Havia pouco dinheiro, mas havia algo que não faltava: presença. Eles estavam juntos. E isso bastava. A televisão estava ligada em um volume baixo, tocando músicas natalinas. O cheiro da comida preenchia o ambiente. Era um daqueles momentos em que o tempo parece desacelerar, em que tudo fica mais silencioso por dentro. Era a época do ano em que as pessoas sentem a necessidade de fazer uma pausa e refletir. Até que alguém se aproximou da janela. Do lado de fora, sob a luz fraca de um poste, estava um homem sentado na calçada. Ele não se movia, não falava com ninguém. Apenas observava as casas iluminadas, como se estivesse olhando para um mundo do qual não fazia mais parte. Suas mãos estavam cruzadas no colo, e seus olhos estavam fixos no chão, como se ele temesse encarar a realidade. Seu corpo parecia murchar com o peso de sua solidão. As pessoas passavam por ele o tempo todo. Algumas desviavam o olhar, outras aceleravam o passo. Poucas percebiam sua presença. Era fácil não vê-lo. Ele não incomodava, não pedia esmola, ou insistia. Estava apenas ali, invisível, em meio à celebração. Seu rosto, cansado e sem esperança, parecia ter se acostumado com a indiferença do mundo ao seu redor. O frio parecia não incomodá-lo mais, como se o corpo já tivesse se acostumado. Ou talvez como se nada mais realmente importasse. Talvez ele já tivesse se dado por vencido, já tivesse aceitado que sua vida seguiria para sempre naquela estrada escura e sem fim. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele ainda esperava. Esperava por algo que o tirasse dessa escuridão. Dentro da casa o clima mudou. A conversa diminuiu. O silêncio começou a ocupar o espaço. A mãe comentou, quase em um sussurro, que aquele homem estava ali há muito tempo. O pai ouviu, mas não respondeu. Os filhos olharam para a mesa, depois para a porta. Havia medo, havia insegurança. Havia aquela sensação conhecida de que se envolver pode trazer problemas. Todos ali estavam preocupados com o que isso significava. O que aconteceria se ele entrasse na casa? O que as pessoas pensariam? Eles estavam se colocando em risco? A dúvida os impedia de tomar uma atitude. Mas havia outra voz, mais baixa, mais humana. Uma voz que perguntava, em silêncio, o que significava comemorar o Natal, ignorando alguém que estava completamente sozinho naquela noite. E essa voz foi mais forte do que a dúvida. Porque no fundo, todos sabiam o que era certo fazer. Todos sabiam o que o Natal realmente significava: compaixão, humanidade, solidariedade. O pai respirou fundo. Pegou um casaco. Não disse nada. Apenas caminhou até a porta e a abriu. O som da porta chamou a atenção do homem. Ele levantou os olhos, devagar, desconfiado, como quem já foi ignorado vezes demais para acreditar em algo diferente. Ele não estava preparado para ser visto. Não estava preparado para ser reconhecido. Talvez fosse a última coisa que ele esperava naquela noite, ser convidado. Boa noite, disse o pai, com a voz firme, mas gentil. O homem não respondeu de imediato. Nós estamos jantando,
continuou ele, e gostaríamos que você viesse comer com a gente. É Natal. Não é certo ninguém passar essa noite sozinho. Houve um silêncio longo. O homem abaixou a cabeça. Parecia tentar entender se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão passageira. O que ele estava ouvindo parecia bom demais para ser verdade. Ele não sabia o que fazer com isso. Não sabia como reagir a tanta bondade. Depois de alguns segundos, ele se levantou. Devagar. Como quem tem medo de ocupar espaço demais no mundo. Ele estava desconfiado, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que poderia ser diferente. Talvez fosse a última chance. Talvez aquele fosse o ponto de virada. Ele entrou na casa com passos cuidadosos. Observava tudo como se estivesse em um lugar proibido. Sentou-se à mesa de forma rígida. As mãos tremiam. O cheiro da comida o fez fechar os olhos. Por um instante. Ele não lembrava quando havia sido convidado pela última vez a sentar-se à mesa com alguém. O simples ato de estar ali, à mesa, parecia ser algo fora do alcance de sua vida há muito tempo. No começo, ninguém falou muito. O som dos talheres era o único ruído. Ele comia devagar, como se tivesse medo de que aquilo acabasse de repente. Tentava disfarçar as lágrimas que insistiam em surgir. Mas era impossível. Havia algo profundo e incontrolável dentro dele. Algo que ele não conseguia segurar. Aos poucos, o clima mudou. Perguntas simples começaram a surgir. De onde ele vinha? Se estava bem? Respostas curtas, contidas. Até que alguém fez a pergunta que mudaria tudo. Você tem família? O homem parou. Os talheres ficaram suspensos no ar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Antes mesmo que ele pudesse responder, ele respirou fundo. Tentou se recompor, mas não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta. Ele sentia que não poderia mentir. Não poderia esconder a dor que estava ali, bem diante deles. Ele contou que havia perdido o emprego. Depois, o casamento. Depois, o contato com os filhos. Contou que, pouco a pouco, tudo foi desmoronando. Amigos se afastaram. O telefone parou de tocar. As noites ficaram mais longas. Ele se sentia invisível. A vida parecia ter lhe tirado tudo. Disse que aquela noite de Natal não era apenas mais uma noite fria. Era o fim. Ele havia decidido que não queria mais continuar vivendo. Não planejava pedir ajuda. Não planejava fazer barulho. Apenas não queria mais sentir dor. Era isso o que ele pensava. A dor de estar sozinho era maior do que tudo o que ele podia suportar. A casa ficou em silêncio. Ninguém interrompeu. Ninguém tentou consertar aquela dor com palavras vazias. Ninguém ofereceu soluções rápidas. Eles apenas ouviram. Não havia pressa. Eles estavam ali, naquele momento, apenas para ouvi-lo. E isso foi o que fez toda a diferença. Naquela noite, ele não recebeu dinheiro. Não recebeu promessas. Recebeu algo muito mais raro. Dignidade, presença, um lugar à mesa. Algo que ele não sabia que ainda existia no mundo. Ele foi embora mais tarde, com o coração um pouco menos pesado. Nos dias seguintes, procurou ajuda. Aceitou apoio. Tentou, pela primeira vez em muito tempo, recomeçar. Aquele pequeno gesto de humanidade fez toda a diferença. Aquela ceia não resolveu todos os problemas. Não apagou o passado. Não garantiu um futuro perfeito. Mas salvou o suficiente. Salvou aquela noite. Salvou aquela vida. Salvou a esperança que parecia perdida. Porque às vezes, salvar alguém não exige grandes feitos. Não exige heroísmo. Não exige discursos. Às vezes, tudo começa com uma porta aberta. Com um convite simples. Com a decisão de enxergar quem o mundo insiste em ignorar. Se você está passando por uma situação parecida, ou conhece alguém que esteja, não hesite em procurar ajuda. Lugares como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferecem apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188 ou pelo site. Lembre-se, você não está só. Talvez, neste Natal, exista alguém sentado do lado de fora de alguma porta, esperando não por dinheiro, nem por milagres, mas apenas por um sinal de que ainda importa. E talvez, mais do que imaginamos, nós sejamos esse sinal. Se essa história tocou você,
compartilhe. Alguém pode precisar ouvi-la hoje. Obrigado por assistir. O Centro de Valorização da Vida no Brasil oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Você não está sozinho. Obrigado por assistir e até a próxima.